Olá, olá pessoal, mais um dia aí de programa bom. Eu sei que você fica esperando, porque eu sei também que você adora encontrar a benzedeira. Eu sou Cris Menberg, para quem não me conhece ainda, e eu sou benzedeira da terra do Bugio, na cidade de São Roque, e já anota que todo primeiro domingo do mês nós temos a nossa porteira aberta para você, seus familiares, para todas as necessidades, todas as idades e também o benzimento pet. Não se esqueça de levar 1 quilo de ração para cachorrinho que está com fome e o nosso o hospital espiritual para tumor maligno, para o câncer. E hoje nós vamos ter aí momentos gostosos, que é falar da importância dessa conexão com os nossos antepassados, para aqueles que vieram antes e, claro, que sempre tem aquele, e você pode ser um deles, que fala, pelo amor de Deus, Cris, hoje você enlouqueceu de vez, porque eu não quero nem pensar no meu pai, não quero nem pensar na mãe, não quero pensar no avô. Eles eram horríveis. Meu pai bebia muito, minha mãe não sei o quê, e fica toda essa história, essa nhanha. Ok, tudo bem, tô sabendo, às vezes é muito bom, às vezes nem tanto, né? Mas existe ali um acordo antes de descer, então nada é por acaso. De qualquer forma, tudo aquilo que nós recebemos ou tivemos em algum momento da nossa vida é exatamente para experienciar aquela situação. E mais do que isso, quando a gente recebe alguma coisa na infância que foi bem chato, bem ruim, é exatamente para você fazer muito melhor o dia que você tiver filhos. E se você já teve, e se você não vai ter, também tudo bem, porque você vai fazer melhor com as pessoas. E é isso, tá? A gente não pode viver de algo que não existiu, não adianta passar a régua, passar o rodo, como dizem, porque nós somos a soma de muitos. E ponto final, você querendo ou não. Então, para começar, lembrando sempre que nós estamos aqui porque vários estiveram antes. Então, nós somos a soma de muitos, ok? Outra coisa é que a gente não lembra que o mundo era diferente. Então, ele sempre esteve diferente o tempo todo. Então, desde o teu antepassado, lá na época, sei lá, numa época super antiga, homem das cavernas, vai saber. Você está querendo que aquele homem das cavernas seja igual a você? E eu não estou justificando o que é bom ou o que é ruim. Eu só estou dizendo que ele é de uma outra época, ok? Isso está bem entendido, não tá? Tá bom. Aí, de repente, vão aí acontecendo os nascimentos, a nossa linhagem vai seguindo, e aí chega, então, na época dos nossos avós, que passaram por guerras, por fome, por dificuldades, chegam, então, nos nossos pais, e aí chega no nosso momento. O que acontece é que não estou dizendo que aquilo que é fazer o mal para alguém ou mesmo fazer o mal para si mesmo seja terrível, porque, na minha opinião, é a única regra que existe. Eu não acredito em pecado de jeito nenhum, não entro nessa jogada de manipulação do pecado. O que eu levo em consideração e ensino para os meus alunos, para todos que queiram me escutar, é que nós não podemos fazer mal para nós nem para ninguém, e ponto final. Essa é a regra, né? Mas quando nós temos uma criação complicada, nós temos pessoas na família que fazem coisas muito ruins, e isso é difícil mesmo, é difícil. Nós precisamos entender que é necessário prestar muita atenção, que a vida é assim e que nós trazemos dentro do nosso sangue o DNA dessas pessoas. Então, quando, por exemplo, o alcoolismo, né? O alcoolismo é uma coisa complicada, por exemplo, muito difícil.
uma das maiores drogas que nós temos solto no mercado, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Em toda esquina você pode achar uma bebida alcoólica. E isso não quer dizer que eu não tenho vontade, às vezes, de uma cervejinha, um vinhozinho ali, mas tudo muito moderado e nem todos os dias. E posso dizer, confesso, que eu não imaginei que eu fosse chegar no ponto que eu cada vez quero menos. Quero menos, parece que o corpo já não consegue entender muito bem a bebida, né, já empapuça logo. Mas eu gosto de encontrar os meus amigos. O que acontece é que está no DNA quando você tem alguém alcoólatra. E quem não teve um alcoólatra na família? Gente, que atirem a primeira pedra, porque eu até hoje nunca vi alguém que não tivesse alguém ali perturbado por essa droga. Isso quer dizer que está no seu DNA. Isso quer dizer também que não quer dizer que você vai virar alcoólatra, mesmo porque se você tiver um entendimento sobre isso, melhor ainda. A mesma coisa, o que é hereditário também, que dizem muito sobre o câncer, né? Que ele é hereditário, então que está na família. Isso quer dizer que você corre o risco, você tem essa possibilidade em algum momento daquilo aflorar. Então, a gente precisa o quê? Observar. Se a gente tem essa tendência, principalmente as moças, as meninas, as mulheres que estão aqui, quando a gente vai sempre averiguar, fazer o exame, fazer mamografia, principalmente quando nós temos na família, na linhagem da ancestralidade, e mais ainda, óbvio, quando você tem a linhagem feminina. Então, isso é algo que não dá para passar régua. Por quê? Porque nós precisamos encarar com coragem. E aí, o que quer dizer tudo isso? Que os nossos ancestrais estão presentes na nossa vida de várias formas, pelos padrões, pelos trejeitos, pela forma de falar, pela aparência, o visual, pelo comportamento e aí, claro, como eu já disse, até no alcoolismo, na dependência química, a falta de dinheiro. Olha só o que eu trago hoje. Por que a gente precisa olhar esses antepassados ancestrais de uma forma madura? Chega, gente, da gente viver sempre como criança, né? Como bebê. Não dá mais, porque você pode observar que se você passa a vida como bebê, e aí você já tem lá 50, 40, 30 anos e ainda continua sendo um bebê, você não tem felicidade. Uma hora a casa cai. Uma hora a vida vai te cobrar. Então, entender isso é importante. Não é para você ficar triste, é para você melhorar a tua vida. É para você olhar que aquilo aconteceu na tua linhagem, que está no teu sangue, que não está distante. Ah, foi lá o vovô, o bisavô. Está distante, não. Está aí. Uma das coisas, ou a mais, eu acho que a mais importante que nós temos é o nosso DNA. Ali está todo o nosso registro. Se você faz os exames, gente, já pegou alguém bom que faz esses exames todos? Você tem no teu sangue coisas que você não podia nem imaginar. De repente você vai fazer o exame e vai aparecer coisa indonésia. Você fala, gente, não é possível. Como assim? Como? Verdade. Que é para dar aquele tapa mesmo de luva na cara. Tá ali. Então a gente pode trazer esse trejeito, a aparência, a falta de dinheiro. E aonde entra então essa falta de dinheiro? Porque às vezes é essa repetição da incapacidade. Pode ser a repetição de que a gente... Até agora existe uma palavra, mas isso sempre existiu, tá? Essas crenças limitantes. Gente, olha, isso sempre existiu, já é antigo, que aí você não consegue, você ganha, mas você gasta tudo. Isso está na sua linhagem. E a nossa ancestralidade está ligada diretamente à nossa existência no físico, no mental e no espiritual. Não é uma coisa só. Não é aquela história de que eu pareço com a vovó. Pareço é a aparência, é o físico. Mas e a mente?
quando lá atrás as pessoas já sofriam de depressão, quando lá ninguém tinha coragem para enfrentar a vida. Vai saber se não vem dessa linhagem que está no teu sangue. Claro que pode. E questões espirituais, então, que tem a ver com a espiritualidade muito mais madura, mais aberta, um entendimento de que existe um espírito nesse corpo. Existe. É essa espiritualidade que eu estou falando, né? Então, no físico, a gente pode dizer que são os traços, a aparência e as doenças, até mesmo as doenças. Então, acabei de falar, por exemplo, do câncer ou de outras coisas, né? Então, pode estar na aparência. Quando eu estou falando da questão mental, estão nessas crenças, na forma de raciocinar, na forma de pensar e na nossa saúde mental. Presta atenção que aqui tem um vácuo, tem uma observação, tem algo para dizer aqui para vocês. Não leve sempre em consideração que você sabe de uma história que a sua tia, irmã da mamãe, foi internada no hospício. Isso quer dizer que você traz aí algo mental da ancestralidade, quer dizer que você tem uma boa chance de ser bem, né? Bem, né? Não vou falar nada. Bem. O que acontece é que nem sempre essa mulher foi internada por questões mentais, tá? Pelo amor de Deus. Muitas vezes, sabemos de muitas mulheres que foram internadas no hospício porque o camarada, o desgraçado, queria ficar com os bens dessa mulher ou ele queria casar com a amante. A gente sabe de histórias horrorosas antigamente. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não seja bem isso, tá? Então, a gente tem aí uma questão mental. No espiritual está na herança que muitas vezes nós trazemos de geração em geração, né? São aqueles que contribuem da mesma forma que foi possível alguma coisa, também contribuem para que o nosso espírito não dê certo. Porque espírito também tem espírito bom e espírito ruim. Não tem a gíria? Da onde sai essa gíria? Pô, mas o camarada tem um espírito ruim, hein? Ao invés de falar o cara é ruim, fala o espírito ruim. Por quê? Porque nós temos um espírito de luz, mas também nós temos um espírito de sombra. Ninguém pode negar que o nosso espírito que traz essa centelha divina de Deus, da criação, de luz, também traz o inferno dentro de nós. Também traz essa sombra e essa escuridão. Por isso que nós devemos ter esse entendimento e olhar com muita cautela sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos aí com o espírito ruim que somos nós mesmos, né? Que nós trazemos. E aí, por que honrar nossos ancestrais? Porque no momento que você honrar é agradecer, é reverenciar, é abaixar a cabeça, é ajoelhar, por exemplo, né? Quando a gente ajoelha para rezar, e eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto, porque mais do que tudo eu estou trabalhando o meu ego. Porque a gente acaba, às vezes, achando que é o suprassumo, né? É o máximo. E quando você faz esse movimento, você abaixa, ou porque você está com a fé mesmo enorme, quando você abaixa pedindo algo muito importante com relação à saúde, quando você... Eu adoro fazer as orações abaixada, batendo mesmo a minha cabeça, né, a minha testa num altar, num ponto de força, onde eu estou pedindo mesmo do fundo do meu coração. E não tem problema nenhum. Então, nós precisamos reverenciar. E quando nós honramos a nossa ancestralidade, nós estamos honrando, inclusive, a nós mesmos.
Aí vem a questão, eu vou repetir, porque aí está a grande jogada. A partir do momento que você honra, reverencia os seus antepassados, a sua ancestralidade, é quando você honra a você mesmo, a nós mesmos, porque esse sangue está dentro de você. Então, agradecer por tudo que foi feito para chegarmos aonde nós chegamos. Então, mesmo que tenha sido algo complicado, e sempre tem, uns bem piores, claro, né? Mas tem perrenga, como eu sempre falo. Se alguém conta para vocês que a vida, desde pequenininhos, é mil maravilhas, é um grande mentiroso. Porque tem coisas fáceis, tem coisas deliciosas, tem coisas bem difíceis, tem coisas mega difíceis que alguns passam e a gente não, né? Então, eu posso dizer que eu tenho as minhas pedras, mas nunca foi horroroso, nada disso, né? Traumas, não. Mas tive várias pedras como todo mundo. Então, nesse momento, eu sou o que sou por tudo aquilo que eu observo hoje, que eu aprendo hoje, que eu vivencio hoje, que eu ensino vocês hoje, mas eu sou por tudo aquilo que eu já vivi, por tudo aquilo que eu pude experienciar. Você está vendo a experiência quando eu falo nos programas sobre a questão das experiências que são necessárias serem vividas. Então, quando a gente chega nesse ponto, é porque ou faltou vivenciar coisas, ou porque esconderam coisas que era importante a gente encarar de frente. Então, aquela ideia de que nossos filhos não podem saber, não, nossos filhos precisam saber. Porque está aí a formação deles. Porque, no fundo, a gente sabe o que está acontecendo. Uma criança sabe o que está acontecendo. Ela sabe, no mínimo, que está muito estranho, está esquisito, né? E quando a gente pontua, é para que os nossos filhos sejam muito melhores do que a gente. É o que eu rezo todos os dias, que o meu filho seja muito, mas muito melhor do que eu. Porque aí eu sei que tudo deu certo, tendo as perrengas, mas melhor do que eu. Então, tudo aquilo que foi feito está dentro do nosso caminho. E nós estamos aqui nesse momento exatamente porque alguém vivenciou. Então, também dentro desse trajeto, para que você tenha os seus caminhos abertos, vem a questão do perdão, que a gente escuta muito por aí. E que é uma verdade. A questão é que perdoar é difícil para chuchu. É bem complicado, não é fácil, não. Tem gente que conta aí para a gente como se fosse assim, né? Uma coisa fofa. Não é. Perdoar é difícil e perdoar precisa de treino, de momentos, de passo a passo, de processos, para a gente conseguir chegar no ponto aonde a gente se livra daquela energia ruim. Na verdade, nós não somos a criação, tá? Só para avisar. Nem somos Deus para chegar para outra pessoa e falar: meu querido, agora sim você está abençoado porque eu te perdoo e agora sim você tem uma vida maravilhosa porque eu estou te perdoando. Não é nada disso. O outro nem vai saber que você perdoou. Não precisa saber. Você não volta a ver essa pessoa nunca mais, se for o caso, tá? Mas você está livre dessa perrenga e dessa energia ruim que você traz dentro de você e que você acaba também fazendo um nó entre as duas energias, elas continuam a existir. Por isso que nós fazemos o divórcio energético. Não é um divórcio de dupla, de companhia, de marido e mulher, não é isso. É qualquer coisa, pode ser com o chefe. Então, nós precisamos entrar nesse momento de perdão. Nós precisamos observar de que não vale a pena ter esse rancor, essa raiva, porque ela acontece dentro da gente. E não vai mudar nada externamente. Já percebeu? Quando você tem raiva do outro, o outro continua igual. E você se acaba. É isso.
Você se acaba, você se destrói, e o outro tá lá, tô lá passeando na praia, na boa. E você que está se acabando. Então, isso que eu quero que você entenda, que mesmo se foi algo que precisa de perdão, perdoe por você, para você se livrar e para você, então, ser uma pessoa muito melhor e poder transmitir tudo aquilo que você tem de melhor. Então, não deixa aquilo que você tem pior daqueles que já vieram antes, mas traga a tua belezura mesmo para a tua vida e para aqueles que convivem com você, né? Traga aquilo que você tem de melhor. Então, quando você faz esse processo, quando você passa por esse processo, você tem resultados de equilíbrio, você tem resultados de paz, você tem o quê que todo mundo quer? Os seus caminhos se abrindo, né? Que é também uma coisa muito relativa, né? Saiba bem que caminhos que você quer que se abra. Mas aqui eu estou trazendo, assim, uma piadinha boba, mas aqui é sempre caminhos bons, tá? Que eu desejo para vocês, que é não fazer mal para vocês, nem mal para ninguém. Tudo pode. Então, quando você chega nesse ponto, os teus caminhos começam a melhorar, a abrir. A vida começa a rolar de um jeito muito mais gostoso. Então, honrar não significa que devemos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados ou voltar a conviver com aquela pessoa que não tem a menor condição. Não é isso. É você se libertar, tá? Eu estou falando de libertação, ok? Então, siga o teu propósito, que não é a vida do outro, é a tua vida. Então, hoje, nós precisamos olhar de uma forma muito mais consciente e ter um entendimento mais maduro, com o pé no chão, de que tudo que você coloca dentro de você, que está dentro de você, que é raiva ou qualquer energia muito ruim, você está frito, tá? Então, tenha energia boa. A sua vida nas tuas mãos, tá? E a sua vida nas tuas mãos é você reconhecer a grandeza dos teus pais como canais para a sua existência, para você estar nessa vida. Não para você fazer igual e nem para você concordar aquilo que não foi feito de bom. Mas observe também tudo aquilo que eles fizeram de bom. Porque certamente muitas pessoas receberam amor, receberam coisas boas. Mesmo com vida difícil, e vida difícil, eu não estou falando de vida difícil sem dinheiro ou com dinheiro. Porque eu já transitei por pessoas na minha fase executiva, mas sempre benzedeira, nunca neguei, até em mesa de reunião com o presidente, se me perguntavam, eu dizia, claro, óbvio que eu sou benzedeira, e por que não? Porque aí sim você assume de verdade quem você é e ninguém desrespeita quem você é. Ninguém fala nada. Agora, quando você começa a esconder o teu passado, as tuas raízes, o teu lado aí, tá ferrado. Então, mesmo executiva, vendo altas pessoas com muito dinheiro, convivendo com elas, eu vi vidas insuportáveis. Tá? Então, eu estou falando de forma de viver e não necessariamente dinheiro. Isso não quer dizer que dinheiro não faz bem. Faz bem, sim, você pagar o que você tem que pagar e dormir na paz, tá? Agora, honrar esses antepassados, inclusive, é para que você viva melhor do que eles financeiramente. Que você possa amar melhor, que você possa respeitar mais as pessoas. Isso tudo tem a ver com a honra que você tem que ter com aqueles que vieram antes. Entende? Então, nesse momento, fechem os olhos rapidinho, só para a gente terminar, mas eu vou pedir para você acompanhar Benzer no Instagram e todo primeiro domingo na Terra do Bugio tem benzimento em São Roque para você marcar a sua missão de alma comigo online. Em nome do Pai, da Mãe e do Filho, eu invoco ao grande Criador a cura de toda escravidão espiritual, emocional, mental e afetiva em minha família. A cura de toda doença física presente em minha árvore genealógica, a cura de tudo aquilo que não serve para minha questão coração, mental, aborto, divórcio, pedofilia, tudo aquilo que não faz bem, sai da minha vida neste momento. Assim seja, porque assim é.